Eu estou aqui na orla de Porto Alegre em mais uma cheia do Guaíba nesse 2023 e eu te trouxe junto comigo para registrar esse momento em Destinos do Sul, onde a gente se preocupa com a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Nessa tarde de 20 de novembro, o Guaíba parece que está subindo. Inclusive tem um ponto onde eu estou passando agora, ali atrás, que eu passei agora há pouco e a água não cobria todo o caminho, estava só um pedaço. E agora ela está avançando lentamente. No começo da tarde eu vi na imprensa que a altura do nível da água do Guaíba chegou a 3 metros e 19 centímetros. A cota de inundação é 3 metros, quando começa a transbordar ali no Cais Mauá. E seria o maior valor desde a enchente de 1941, a histórica enchente. Uma hora tem que falar mais dessa enchente também. Mas ela está sendo maior, inclusive, essa cheia agora, que ocorreu em setembro. Realmente uma situação bem preocupante. E é provável que o Guaíba encha mais, porque todos os rios aí que contribuem para o Guaíba tão cheios. Teve problemas em diversos rios, choveu muito na Serra Gaúcha e essa água toda parte dela ainda está descendo pro Guaíba. O Rio dos Sinos parece que ainda está enchendo um pouco, o Jacuí estava bem cheio, o Taquari também. Enfim, uma série de prejuízos mais uma vez. E a gente vai até conversar contigo mais lá em casa para dar um panorama geral, te mostrar os lugares aí no Google Earth, para entender um pouco também essa geografia, essa contribuição desses rios aí para essa cheia aqui do Guaíba. E a gente vai pegar o Google Earth aí para te mostrar um pouco da geografia desses rios e os danos que estão acontecendo em vários pontos, alguns pontos aí que a gente já te mostrou. E uma situação inusitada, mas grave, é o que aconteceu em Gramado. Isso mesmo, esse grande centro turístico de Gramado, aqui está mais ou menos o centro, e aqui no bairro Três Pinheiros tem o Lago Negro. Perto do Lago Negro aconteceu uma rachadura, uma grande rachadura no asfalto, e corre risco de alguns prédios desabarem aí na beira do morro. Tem alguns outros pontos aí que estão com esse mesmo problema, uma situação bastante complicada. Mas é claro que tem muitas enchentes em vários rios, no Sinos, no Caí, no Gravataí, no Taquari. O Caí, inclusive, ele passa ao norte aqui da cidade de Gramado. Inclusive o Arroio Caracol, onde tem a famosa cascata do Caracol, ele é um afluente do rio Caí. E ao sul da cidade de Gramado já é a bacia do Rio dos Sinos, o Arroio Quilombo, que começa aqui no Belvedere, ele vai descendo por aqui e vai ser um dos afluentes do Rio Paranhana, que passa por Igrejinha, Três Coroas, que também causou alguns prejuízos. O rio também encheu bastante. Ele vai ser um dos principais, se não o principal contribuinte do Rio dos Sinos. Ele vai descendo aqui, passando para Parobé e Taquara. Ele vai chegar aqui nesse ponto, se encontrar com o Rio dos Sinos nesse ponto. E o Rio dos Sinos vai seguindo em direção, nós estamos em direção aí para o oeste. E ele vai serpenteando, vai passar então entre Novo Hamburgo, que fica aqui, e depois ele vai passar pelo centro de São Leopoldo. E ele causou transtornos também em Campo Bom, bairro Canudos, Novo Hamburgo. E aí em São Leopoldo, inclusive eu peguei umas imagens dele em junho. Te mostrei num vídeo, tem um conteúdo ali, que ele subiu e acabou inundando essa parte aqui, onde tem a Secretaria do Meio Ambiente, e esse prédio aqui é o Museu das Águas. E eu peguei imagens a partir desse outro ponto aqui. Enfim, o Rio dos Sinos, ele estava subindo nessa segunda-feira. Ainda se tem expectativa que ele possa causar alguns transtornos, há toda uma preocupação. Depois ele segue aqui passando por Sapucaí, Esteio, Canoas,
Ele vai chegar então no delta do Jacuí, no Guaíba, para banhar Porto Alegre. Eu estava aqui na orla, hoje de tarde estava nesse ponto ali. Mas também teve problemas com cheia nesse final de semana, que eu já te comentei, que é no rio Caí, que ele passa aqui, ele vem lá dos Campos de Cima da Serra, ele passa aqui ao norte de Gramado e Canelo, e ele vem descendo. E ele faz depois divisa de Nova Petrópolis e Caxias, ele tá Caxias, e ele vem descendo pelo Vale Real, como a gente chama, que eu já te mostrei um outro conteúdo. É um vale bem bonito, outro dia eu te mostrei então no vídeo, andei aqui pelo interior. É uma região belíssima, também teve problemas com as cheias, o rio encheu e inundou essas partes baixas, essas propriedades rurais que ficam aqui. E também causou transtornos ali em Vale Real e na Feliz. Ele subiu e acabou invadindo o parque municipal, onde tem esse lago. E ele vai descer uma tirolesa lá de cima do morro, vai chegar aqui embaixo, e essas estruturas aqui também foram inundadas. Realmente uma situação bem complicada. Depois o rio Caí, ele vai seguindo por aqui, passando perto de Bom Princípio, e ele invadiu a zona urbana de São Sebastião do Caí. Ele está serpenteando aqui por toda essa parte e invadiu boa parte dessa região aqui toda da zona urbana de São Sebastião do Caí. E também na sequência ele vai descendo e invadiu também a cidade de Montenegro, essa outra grande cidade aqui do Vale do Caí, onde o rio entrou boa parte dessas quadras. Aqui eu vi imagens aéreas, onde eu localizei aqui a igreja evangélica nessas imagens, só que tudo eram verdadeiros rios nessas ruas. Alagou todas essas casas. Esses foram basicamente os transtornos que eu estou lembrando que o Caí causou. E o rio, ele também vai chegar lá perto das águas do rio Jacuí. Aqui chega o Caí, aqui chega o rio dos Sinos, que aqui é uma parte de Canoas, e eles vão se encontrar no delta do Jacuí, no Guaíba, onde aqui em Porto Alegre eu tive então de tarde na orla nesse ponto aqui. Mas tem mais rios que causaram transtornos nesse dia, e a gente não pode esquecer do rio Taquari, que mais uma vez causou sérios prejuízos. E o Taquari começa sendo chamado de Rio das Antas, que começa ali nos Campos de Sina, em cima da serra. Uma hora a gente vai detalhar e falar mais desses rios, talvez trazer mais detalhes, quem sabe um melhor momento para dar mais ênfase aí às belezas naturais desses lugares, como eles são importantes para as cidades por onde eles passam. E vem descendo o Rio das Antas, ele passa aqui em Nova Roma do Sul, onde em setembro ele derrubou aquela antiga ponte de ferro. Foi muito destacado isso. Ele vai serpenteando, descendo, passando aí entre Bento Gonçalves e Veranópolis. A gente já te mostrou lugares belíssimos aqui na curva desse rio. E ele vai serpenteando a serra, e ele vai passar por Santa Teresa, uma cidade que foi fortemente atingida em setembro, e dessa vez foi atingida de novo. E ele vai descendo aqui, formando um belo vale. Uma hora tem que percorrer com mais calma esse vale. A gente passou rapidamente um dia de férias com a família e não conseguiu pegar muitas imagens. Uma hora a gente vai voltar lá para ver essas belezas, para dar força. Esse vale está sofrendo de novo. E está sofrendo de novo a cidade de Mussum, mais uma vez ficou bastante alagada aí. Cerca de 70% da cidade ficou embaixo da cidade, das águas. Foi bem complicado. Depois ele passa por Infantado, onde a zona urbana fica um pouco afastada do rio, então não traz tantos problemas. Mas a cidade pequena ali adiante de Roca Salles, mais uma vez foi fortemente atingida. Mais uma vez as águas subiram. Um hospital que fica aqui ficou inundado na frente da praça, onde tem a igreja com duas belas torres. Eu já te mostrei em outro conteúdo.
As águas também entram nesse arroio, as águas do Taquari, que está canalizado, e as águas do Taquari acabam indo no fluxo contrário, e aí a impressão que a gente tem, e levantou todo esse ponto aqui, danificando esse asfalto, ficou bem danificado essa parte, e mais uma vez ele também danificou de novo agora. E as águas vão seguindo e vão chegar então até Lajeado, Estrelas, 2 cidades maiores aí da região. À direita fica Lajeado, mais adiante fica o centro, então, na margem esquerda, o centro de Estrela, que fica ilhado. Também te mostrei esses dias, tem um castelinho ali com um belo museu na frente da Praça Central. E as águas desse arroio também enchem, e essa parte baixa também fica bem cheia, e o centro fica ilhado, se forma uma ilha aqui no centro da cidade. Uma situação bem complicada. Ali adiante tem a cidade de Cruzeiro do Sul também, que foi fortemente atingida. E é uma observação que a gente faz, essa questão da ilha aí, teria que observar em loco aí, mas sempre é complicado chegar às vezes até lá, senão a gente não vai ajudar, e o pessoal da região está se mobilizando bastante, a gente vai ajudando como pode. Realmente os rios aí causaram uma série de transtornos, e a gente já vai refletindo sobre a situação das cheias, pensando aí que tem uma relação com as questões climáticas. O rio Taquari passando pela cidade de Taquari, ele também passa por uma ponte ferroviária que te mostrei em outro conteúdo que fica aqui, a Ponte do Barreto, onde um engenheiro acabou se suicidando logo que construiu a ponte, tinha um erro na ponte. Ele vai encontrar então o rio Jacuí, onde em São Jerônimo está causando aí uma série de transtornos também. Uma bela cidade histórica de Triunfo que tem ali na frente, que é banhada por ele também. Ele vai chegar então finalmente para encontrar as águas do Guaíba, que recebem as águas de todos esses rios, inclusive o rio Gravataí passa por Cachoeirinha, e Gravataí também chega aí, também causou danos nessas 2 cidades da grande Porto Alegre. E esses rios então vão chegar todos aqui no Guaíba. Uma hora a gente detalha melhor para estudar um pouco mais de interesse, com um pouco mais calma, esses lugares onde tem belezas naturais também. No momento, quem sabe, mais tranquilo. Por enquanto a gente segue preocupado com o que vai acontecer ao longo dessa semana, que começou nessa segunda, 20 de novembro, quando o Guaíba atingiu no começo da tarde 3 metros e 19 centímetros. Agora no final do dia chegou a 3 metros e 26 centímetros. Vamos ver se ele vai estabilizar ou vai crescer mais ainda, a gente fica na expectativa. Já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque lá tem muito mais para ti. Vamos junto!